Olá pessoal, esse é o último vídeo do nosso programa de capacitação em gestão do transporte rodoviário de cargas, que tem sido conduzido pelo Grupo de Estudo em Tecnologia e Gestão, que é vinculado à Universidade Federal Fluminense. Nós vamos nesse vídeo apresentar uma planilha de cálculo do frete, que reúne todos os conhecimentos que nós adquirimos ao longo desse programa, e nós esperamos que sirva para te ajudar a compreender o conteúdo do nosso curso e também que ele possa servir para o seu dia a dia na gestão do frete, como autônomo ou até mesmo como uma transportadora. A nossa planilha ela é formada por várias abas, como vocês podem ver aqui na parte de baixo da planilha. A primeira aba contém os dados de entrada, onde cada usuário vai poder colocar os dados específicos do seu negócio, da sua situação de transporte, dos seus veículos. Depois nós temos as abas de custos fixos, custos variáveis, valor do frete e o gráfico do ponto de equilíbrio. Durante esse vídeo nós vamos explicar cada uma dessas abas, como funciona. Cabe lembrar que essa planilha ela é uma planilha geral e que ela pode ser aperfeiçoada, ou seja, cada um pode incluir ou excluir coisas de acordo com as necessidades do negócio ou do tipo de transporte. E também cabe frisar aqui que caso haja alguma dúvida sobre o cálculo de cada um dos custos apresentados aqui, você pode consultar os nossos vídeos do nosso programa de capacitação em gestão para o transporte rodoviário de carga. A partir dos dados de entrada, cada um dos custos é calculado e no final você tem o valor de um determinado frete e ainda o gráfico do ponto de equilíbrio, que pode te ajudar a tomar algumas decisões. Durante esse vídeo nós vamos explicar cada uma das abas que compõem essa planilha para te ajudar na utilização da mesma. Começando então pela planilha dos dados de entrada, é possível verificar que nós temos aqui todas as informações necessárias para o cálculo dos custos fixos, variáveis e assim chegar ao valor do frete. É importante observar que caso você altere alguma configuração ou posição de cada uma dessas informações, você pode afetar os resultados dos custos fixos e variáveis. Então, muito cuidado para que não haja desconfiguração ou que você apague alguma informação importante ou alguma equação que vai servir para o cálculo do valor do frete. Nessa planilha também existem algumas informações que estão em alguns comentários. Então, por exemplo, é possível você incluir as informações sobre o implemento. Nessa nossa planilha a gente só está trabalhando com o veículo. Quando a gente estiver falando também de salário mensal do autônomo, é importante verificar o percentual em cima do salário, verificar também se não existe motorista e ajudante contratado como de forma fixa ou variável. E ainda, no valor da refeição diária, você pode incluir também estadias e pernoites, somar a esse valor. Então você teria aqui um valor de refeição, estadias e pernoite, e isso vai ajudar no cálculo dos seus custos fixos e variáveis, conforme nós já comentamos aqui nesse vídeo. Na aba de custos fixos, nós temos cada um daqueles custos que nós trabalhamos no decorrer do nosso curso e o cálculo já automático com base nos dados de entrada. Nós aqui no final temos um total dos custos fixos, que é o somatório de todos os custos fixos individuais que nós calculamos.
Cabe frisar novamente que essa planilha ela leva em consideração os principais custos fixos, mas podem haver outros e você pode incluí-los. Atenção apenas para que você faça o link com os dados de entrada e que os custos fixos mensais sejam calculados automaticamente. Na aba dos custos variáveis, o funcionamento é como nós mostramos na aba dos custos fixos. Aqui nós temos cada um dos custos variáveis que nós vimos no nosso curso e o valor deles. Inclusive nós utilizamos os mesmos valores dos exemplos que nós apresentamos nos vídeos e nas apostilas. E nós temos aqui ao final o somatório dos custos variáveis por quilômetro. Cabe frisar que os custos fixos eles são apresentados no total como mensais, os custos variáveis como custos por quilômetro. Cabe ainda frisar que tudo isso, conforme já comentamos, está vinculado aos dados de entrada. E uma importante informação é que você sempre deve se atentar para as unidades de medida de cada uma dessas informações. Então, por exemplo, se estamos trabalhando com dias trabalhados no mês, aqui você vai lançar a informação de dias. Se é percentual, média de quilômetro por litro, você deve lançar como, por exemplo, aqui no caso a autonomia do veículo, 2,6 km por litro. Se alguma dessas unidades de medida for alterada, vai alterar a lógica de cálculo das nossas outras abas dos custos fixos e variáveis. Então, muita atenção na hora de lançar os dados de entrada para que você não tenha um valor errado aqui e isso atrapalhe na hora de você calcular o valor do seu frete. Novamente frisamos que nos custos variáveis nós apresentamos os principais, mas podem haver outros e você pode acrescentar, tomando cuidado para não desconfigurar os dados de entrada. Saindo da nossa aba de custos variáveis, nós temos a nossa aba de valor do frete. Aqui nós apresentamos o valor do frete por faixa de quilometragem e nós temos algumas formas de analisar esse frete, de chegar ao valor do frete. A primeira é considerando o custo fixo por viagens estimadas no mês. A segunda é considerando o custo fixo por quilômetros estimados no mês. E a terceira é considerando o valor da tabela de frete. Com relação ao valor do frete, considerando o número de viagens estimadas no mês, nós temos a seguinte situação. O nosso custo fixo por viagem ele vai ser o mesmo, já que na tabela dos dados de entrada nós estimamos aqui um total de 10 viagens. Então ele vai fazer o valor do custo fixo, que deu 4.790, dividido por 10. Então nós teremos aqui R$ 479. Já o custo variável, ele vai utilizar o cálculo pegando a quilometragem de uma determinada viagem e multiplicando pelo valor do custo variável por quilômetro. E assim a gente chega ao custo variável considerando viagens de 500 km, 1.000 km, 1.500 km e assim por diante. Nesse caso, o valor do nosso frete para 500 km, por exemplo, uma viagem de 500 km seria de R$ 1.514,86 e uma viagem de 3.000 km seria de R$ 6.334,91. Já a nossa parte da planilha que considera o custo fixo por quilômetro, nós temos a seguinte lógica. Os custos fixos que nós calculamos de 4.790,
eles são divididos pela quilometragem estimada mensal. Então essa quilometragem estimada mensal será o total de quilômetros percorridos pelo seu veículo durante o mês. Nesse caso, então, se nós fizermos essa conta, nós teremos um custo fixo de 0,60 por quilômetro, considerando o dado de entrada de 8.000 quilômetros mensais. Se nós considerarmos o custo variável, teremos aqui 1,68, que é o arredondamento aqui do custo que nós calculamos de 1,677. Nesse caso, para calcular o valor do frete, basta que nós multipliquemos a quilometragem de cada viagem pela soma do custo fixo e o custo variável por quilômetro. Então, nesse caso, nós temos aqui para uma viagem de 500 km, considerando que nós gastamos 60 centavos por quilômetro de custo fixo e 1,68 reais por quilômetro de custo variável, nós temos aqui um valor de frete de 1.308,29. E a mesma lógica se aplica às outras faixas de quilometragem. Nós inserimos nessa planilha uma informação que é considerando o valor da tabela de frete. Você pode consultar essa tabela de frete na internet. Aqui nós deixamos um link da tabela que nós utilizamos. Essa tabela de frete, ela tem valores que consideram a quilometragem, a quantidade de eixos e o tipo de carga. Então, quando for consultar essa tabela, você tem que ficar atento a essas informações para que você não recolha, não colete os valores errados para o seu frete. E o intuito aqui é mostrar como que os valores que nós apresentamos no nosso curso, eles se comportam em relação à tabela de frete. Então, no nosso caso aqui, nós também pegamos a quilometragem percorrida por viagem, um veículo considerando 3 eixos, um custo total por quilômetro por eixo, com base na tabela de frete, que começa em 0,93 para 500 km e ele vai reduzindo à medida que a quilometragem da viagem aumenta. E o custo total por quilômetro do veículo. Se nós formos analisar os valores considerando a tabela de frete, nós vamos ver que os valores que são apresentados pela tabela, eles se aproximam daqueles valores que nós calculamos, tanto considerando as viagens estimadas no mês, quanto os quilômetros estimados no mês. Cabe lembrar ainda que nos nossos valores que apresentamos nessas duas primeiras tabelas dessa aba, valor do frete, nós ainda não acrescentamos o lucro, que segundo algumas pesquisas pode variar de 10 a 12% em cima do custo do frete. Então, se você ainda quiser o lucro, você vai ter que aplicar esse percentual em cima desses valores, o que pode gerar valores um pouquinho acima desses da tabela de frete. Uma outra observação ainda sobre a tabela de frete é que é importante você ficar atento às atualizações. E sempre que você calcular os seus custos, você deve também rever aqui se eles estão muito distantes da tabela de frete. Cabe ainda lembrar que caso você queira calcular o seu custo de frete baseado na tonelagem transportada, você pode pegar, por exemplo, o custo da sua viagem, do valor do frete da sua viagem, tanto considerando estimativas de viagem no mês ou quilômetros estimados no mês, e dividir pela tonelagem que você vai carregar naquela dada viagem. Então, aqui no caso,
nós teríamos a situação numa viagem de 500 km, se eu estiver carregando 10 toneladas, eu posso dividir 1.308 por 10. E assim eu teria um valor de R$ 130 por tonelada. Na verdade, você vai verificar quando vale a pena negociar o valor do frete por viagem, por quilômetro ou por tonelada. Ainda o caso da cubagem do veículo. Em algumas situações, a negociação do frete é feita por volume, metros cúbicos. Então, basta também você saber quantos metros cúbicos você vai carregar e dividir pelo custo que você achou aqui do seu frete. Cabe chamar a atenção para uma coisa importante. Se você estiver fazendo o frete considerando peso ou volume, quanto mais você se aproximar em termos de carga da capacidade do seu veículo, mais barato vai ficar para o seu cliente, para o dono da carga, o valor por tonelada ou por metro cúbico. Porque se você tem um veículo que cabe 10 toneladas e você transportar 5, você vai ter um custo maior se você dividir 1.395, por exemplo, por 5. Então, se cabem 10, a ideia é que você carregue o máximo possível de carga próximo da capacidade do seu veículo. Por fim, nós temos aqui a nossa aba do gráfico do ponto de equilíbrio. Que informação que a gente tem importante aqui? Nós temos um gráfico, que no caso nós utilizamos a quilometragem mensal para fazer uma estimativa de quanto eu preciso transportar, nesse caso aqui, quantos quilômetros eu preciso percorrer com carga para eu começar a ter lucro. Então, o que essa tabela mostra para a gente, né? Nós temos aqui uma coluna com a quilometragem mensal, então começando em 0 e indo até 12.000 quilômetros. Nesse caso aqui, para você entender, nós vamos calcular custo fixo, custo variável, custo total, o valor do frete considerando a tabela de frete, um valor médio de R$ 0,88 por quilômetro ou 88 centavos por quilômetro, conforme a tabela de frete que nós consultamos, e a margem de lucro. Então, para uma quilometragem zero, eu não tenho o meu custo variável. Terei um custo fixo de 4.790, que nós calculamos aqui na nossa aba de custos fixos, e o custo total, que é o somatório do custo variável mais o custo fixo. Nesse caso, ele vai ser igual ao custo fixo. Nós temos também o valor da tabela de frete. Então, como nós não vamos percorrer quilometragem nenhuma, nós teremos aqui uma situação em que não haverá receita. Você não vai cobrar nada porque você não percorreu nenhuma quilometragem, ou seja, não fez nenhum frete. E nós temos aqui o resultado da margem de lucro, que nesse caso eu tenho 100% de prejuízo, porque eu estou tendo o meu custo fixo, que ele independe de você ter atividade de transporte, e você não está tendo nenhuma receita. Logo, você tem 100% de prejuízo. Você vai verificar que à medida que nós começamos a transportar, a percorrer quilômetros cobrando frete, nós começamos a ter o custo variável aumentando, o nosso custo fixo permanece o mesmo, independente da quilometragem percorrida por mês, o nosso custo total ele aumenta, mas nós também temos o aumento de receita. À medida que você vai aumentando a quilometragem percorrida, você vai tendo uma receita maior. E aí a gente também começa a reduzir o nosso prejuízo
até que nós conseguimos empatar, ou seja, a receita é igual à despesa, e depois nós começamos a ter o nosso lucro, ou seja, o que a gente ganha é maior do que a gente está gastando para manter aquele serviço. Então, nesse caso aqui, o seu lucro ele começa a ser crescente à medida que você aumenta a quilometragem. Tudo isso a gente consegue ver no nosso gráfico. O que ele representa? Os custos ou receita, frete recebido, em função da quilometragem percorrida por mês realizando serviços de frete. Bom, essa linha cinza representa o nosso custo fixo, que no nosso exemplo está em 4.790. Então, independente da quilometragem, ele se mantém o mesmo. A nossa linha laranja, ela representa o nosso custo total. Importante frisar que o nosso custo total, mesmo transportando zero, ele já vai começar em 4.790, conforme a gente mostrou aqui na nossa tabela. A linha azul representa a nossa receita ou frete recebido. Notem que se a gente não tiver nenhuma quilometragem percorrida, a nossa receita é zero. À medida que nós vamos realizando nosso frete, nós temos um aumento da nossa receita. Esse ponto de interseção entre o custo total e a nossa receita, ou o nosso frete, ele é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Ou seja, a partir desse ponto, quanto mais quilometragem você percorrer, maiores serão as suas margens. Ou seja, você terá lucro. Desse ponto para baixo, ou seja, quanto menos você percorrer, maiores serão os seus prejuízos. Ou seja, a sua margem de lucro diminui, se tornando negativa, até que você chegue no prejuízo máximo, conforme a gente calculou aqui na nossa tabela. Nesse nosso exemplo, então, o transportador já sabe que para que ele tenha lucro, para que ele comece a ganhar dinheiro com o frete, ele vai precisar fazer pelo menos em torno de 5.000 quilômetros para que ele tenha o empate do seu custo em relação à receita e a partir daí então começar a ter o seu lucro. Então, num caso prático, se no mês inteiro o transportador fizer frete considerando uma quilometragem de 4.000 quilômetros, ele vai ter um prejuízo, e a gente consegue ver aqui na nossa tabela que vai ser um prejuízo aí de 8%. Então, essa tabela ela ajuda a gente a decidir o quanto trabalhar, o quanto se esforçar, para que você comece a cobrir os seus custos. E é claro que, alterando os dados de entrada, você altera seus custos fixos, você altera seus custos variáveis e você vai ter também uma alteração no seu ponto de equilíbrio. Se os seus custos fixos e seus custos variáveis somados diminuírem, o seu ponto de equilíbrio ele pode também diminuir, ou seja, você vai precisar percorrer uma menor quilometragem para começar a ter uma receita que cubra os custos totais. Observação importante, pessoal. Para calcular o ponto de equilíbrio, você deve levar em consideração horas trabalhadas por dia, dias do mês, tempo de carga e descarga, congestionamentos, frete de retorno, porque cada uma dessas coisas vai influenciar na sua capacidade e vai influenciar na sua gestão de custos e na quantidade de carga que você vai transportar. Então, por exemplo, quanto mais horas por dia você trabalhar, mais dias por mês você trabalhar dentro do seu limite, quanto menos tempo de carga e descarga, maior é a probabilidade de você transportar mais cargas, fazer mais viagens.
congestionamentos, se houverem, diminui a sua capacidade porque você vai ficar mais tempo realizando uma viagem. E o frete de retorno também te dá a condição de ter mais receitas numa viagem e um custo mais competitivo para os seus clientes. Então é isso, pessoal. Nós esperamos que esse vídeo mostrando essa planilha que está disponibilizada no nosso blog te auxilie, te ajude a gerenciar o seu frete, e nós desejamos aí sorte para todos aqueles que trabalham nessa área de transporte. A gente sabe que é uma área muito competitiva. É isso aí, bons estudos a todos e bom trabalho.